Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos continuar estudando as fontes de corrente. Mais especificamente, como nós podemos converter uma fonte de corrente em uma fonte de tensão e vice-versa. A fonte de corrente que nós estudamos no vídeo da aula 36, ela é uma fonte idealizada, certo? Não consideramos nenhuma resistência interna. Mas nós vimos na aula 23, lá para a fonte de tensão, que ela possui uma resistência interna. Isso também é verdade para a fonte de corrente, tá? Então se você não assistiu nem a aula 36 e muito menos a 23, pessoal, os links estão na descrição desse vídeo. Tá tudo ali referenciado. Então depois se você precisar de assistir, tem aí na descrição o link, tá? Como nós vimos lá na aula 23, na fonte de tensão, há uma resistência em série com ela, né, que ela representa a resistência interna da fonte. No caso da fonte de corrente, a resistência estará em paralelo com a fonte de corrente. A figura 1 mostra esses dois tipos de fonte com suas respectivas resistências internas. Se a fonte de tensão da figura 1A é equivalente à fonte de corrente da figura 1B, qualquer carga conectada a essas fontes, como a carga RL aí, pessoal, deve ter a mesma corrente e a mesma tensão, no caso também a mesma potência. Isso quer dizer que para a carga, ela não se importa se o que está alimentando ela é uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Realmente a carga não está nem aí para isso. Seja lá o que for, ela deverá se comportar da mesma forma, desde que esses dois tipos de fontes, a de tensão e a de corrente, sejam equivalentes. E o que é interessante, pessoal, é que a equivalência entre essas duas fontes é estabelecida pela boa e velha primeira lei de Ohm, como mostra aí a figura 2. Observe que a resistência é a mesma para ambas as fontes. A única diferença é que na fonte de tensão a resistência está em série com a fonte e na fonte de corrente a mesma resistência está em paralelo. Se você deseja converter uma fonte de corrente em uma fonte de tensão, pessoal, o que você deve fazer é considerar a fonte de corrente e a resistência em paralelo dela. Abra o ponto A e B que está indicado aí no circuito e considere que ela está desconectada do restante do circuito. Com isso, toda a corrente da fonte de corrente irá atravessar o resistor RP ali, ó, o resistor que está em paralelo a ela. Então basta aplicar a lei de Ohm para calcular qual é a tensão equivalente, que é E é igual a I vezes RP. E essa tensão E é a tensão da fonte de tensão que equivale à fonte de corrente. No caso de você ter uma fonte de tensão e querer converter ela numa fonte de corrente, você também vai desconectar os terminais da fonte, aí no caso está marcado como A e B, e vai causar então um curto-circuito entre o ponto A e B. Com isso, toda a tensão da fonte E estará aplicada ao resistor RS. Então, aplicando a lei de Ohm, você consegue calcular a corrente que está passando pelo resistor. No caso aí, I é igual a E sobre RS, e é esse o valor da corrente que você vai utilizar no modelo de fonte de corrente. É bastante simples, vai ficar mais claro com um exemplo numérico. Mas observe, pessoal, que a equivalência entre fonte de corrente e fonte de tensão existe apenas em seus terminais externos. As características internas são diferentes. Vamos ver como são feitas essas conversões entre fonte de tensão e de corrente, com alguns exemplos numéricos. Já aproveita aí, pessoal, e faça a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito, para não perder nenhuma aula, né? Vamos lá. Exemplo 1. Para o circuito da figura 3, calcule a corrente IL. Bom, pessoal, na figura 3 nós temos uma fonte de tensão e sua resistência interna. Tá? Lembre-se, pessoal, para a gente fazer a conversão de uma fonte de tensão em uma fonte de corrente, é necessário que a fonte de tensão tenha uma resistência em série. Para calcular a corrente L é tranquilo, basta aplicar a lei de Ohm, porque RL está em série com a resistência RS, certo?
Então, ambas as resistências têm a mesma corrente. IL vai ser igual a tensão aplicada pela fonte de tensão dividida pela soma das resistências RS mais RL, uma vez que elas estão em série. Atribuindo os valores, IL é igual a 10 volts dividido por 10, que é igual a 1 ampere. Certo? 10 volts dividido por 10 ohms. 1 ampere. Na parte B ali é pedido, converta a fonte de tensão em uma fonte de corrente. Bom, para a gente converter a fonte de tensão em uma fonte de corrente, devemos desconectar a carga RL do circuito entre o ponto A e B e realizar um curto-circuito. Ou pode ser imaginário isso, tá, pessoal? Imagine um curto-circuito entre o ponto A e B. Isso quer dizer, então, que toda a corrente vai fluir, então, pelo resistor RS. I é igual a E dividido por RS, que é igual a 10 volts dividido por 2 ohms, que resulta em 5 amperes. Ou seja, pessoal, a fonte de corrente que é equivalente a essa fonte de tensão da figura 3 é uma fonte de corrente de 5 amperes e aquele resistor de 2 ohms que estava em série na fonte de tensão agora está em paralelo na fonte de corrente, tá? E o que é pedido na parte C? Usando a fonte de corrente da parte B, ou seja, o circuito equivalente da fonte de corrente, calcule a corrente na carga e compare os resultados obtidos na parte A. Então, o que está pedindo agora, pessoal, é para a gente usar o modelo aí de fonte de corrente e também calcular a corrente IL e comparar, ver se dá o mesmo resultado. Ok. Temos aí, então, uma fonte de corrente que impõe uma corrente que está entrando naquele nó ali, logo acima de RP, e temos um divisor de corrente resistivo formado por apenas 2 resistores. Então, nós podemos utilizar a regra do divisor de corrente simplificado, certo? IL, que é a corrente do resistor RL, é igual a RP, lembre-se, né, pessoal? Usamos aí no numerador a resistência oposta daquela que nós queremos saber a corrente, vezes I dividido por RP mais RL. Atribuindo os valores, temos 2 ohms vezes 5 amperes dividido por 2 ohms mais 8 ohms, que resulta em 1 ampere. Então observe aí, pessoal, mesmo no modelo de fonte de corrente, a corrente na carga é o mesmo quando nós tínhamos lá no item A o modelo de fonte de tensão. E isso é importante, pessoal, para que você tenha feito uma conversão correta de fonte de corrente em fonte de tensão e vice-versa, o resultado produzido por essa conversão tem que ser o mesmo, tá? Outro fato importante que a gente tem que notar, pessoal, é que para ambas as fontes, o sentido da corrente na carga tem que permanecer o mesmo, tá, pessoal? Observe aí, pessoal, na fonte de tensão, a corrente está saindo do ponto A em direção ao ponto B. Quando a gente converte para a fonte de corrente, o sentido que a gente vai colocar para a seta na fonte de corrente tem que garantir que a corrente continue indo do ponto A para B nesse outro modelo, tá, pessoal? Isso vai se tornar normal para você, tá? É só você treinar, né? Para isso também tem a lista de exercícios no link da descrição. É para você treinar mesmo, né? Faz lá e depois eu vou postar um vídeo com a solução de todos os exercícios que tem lá. Exemplo 2. Determine a corrente I2 para o circuito da figura 4. Bom, nesse caso nós temos uma fonte de corrente de 3 amperes em paralelo com uma resistência aí, R1 de 3 ohms. Então esses dois componentes vão representar a fonte de corrente, onde R1 é a resistência interna da fonte de corrente ideal ali de 3 amperes, tá? E ao lado direito dos pontos A e B, nós temos uma fonte de 10 volts, tá aí nomeada como E2, e temos R2 ali de 2 ohms. E o objetivo então é calcular ali I2. Tranquilo?
Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é simplificar esse circuito. Eu vou pegar essa fonte de corrente e converter ela numa fonte de tensão. E assim todos os dispositivos vão estar em série. Vamos ver como que fica isso, ó. Considere então que todos os componentes que estão à direita do ponto A e B estão fora do circuito, certo? Não estão desconectados. Então, nesse instante, o que nós temos? Que toda a corrente da fonte I1 estará atravessando o resistor R1. Basta então agora calcular a tensão desse resistor. Vamos lá. E1 é igual a I1 vezes R1, que é igual a 3 amperes vezes 3 ohms, que resulta em 9 volts. Ok. Para representar essa fonte de corrente no modelo de fonte de tensão, eu preciso de uma fonte de 9 volts. Para a gente mostrar o circuito equivalente, a gente tem que levar em conta o sentido da corrente, da fonte de corrente. Observe que a corrente está no sentido de cima para baixo, ó, a seta indicando para baixo na fonte de corrente. Isso quer dizer que a polaridade da fonte de tensão tem que satisfazer essa condição também. Então, olha lá o circuito equivalente, ó. A fonte E1, no sentido convencional, lembre-se que a corrente vai sair do polo positivo, né? Então, ó, polo positivo também para baixo, em direção ao terra ali, para que a gente tenha, então, o mesmo sentido da corrente na fonte. Ok, então, ó, E1, 9 volts, e R1, que estava em paralelo na figura 4, agora no circuito equivalente está em série a fonte de tensão. Não podemos esquecer disso, hein, pessoal? A fonte de corrente, para que a gente possa converter ela numa fonte de tensão, precisa de ter uma resistência em paralelo. E já a fonte de tensão, para converter numa fonte de corrente, a gente precisa de uma resistência em série à fonte de tensão. O restante do circuito, que estava à direita do ponto A e B, e volta aí normalmente a compor o circuito equivalente. Então, a fonte E2 e R2. Né? Notem aí que nós temos um arranjo onde todos os dispositivos estão em série. Só que a gente tem aí duas fontes de tensão e duas resistências. Podemos simplificar mais um pouco esse circuito, né? Como aí a combinação dessas fontes de tensão em série resulta em uma soma das tensões, E total é igual a E1 mais E2. Tá? Então temos 9 volts mais 10 volts, resulta em 19 volts. E resistores em série é bem fácil, né, pessoal? Basta somar as resistências. RT é igual a R1 mais R2. 3 ohms mais 2 ohms resulta em 5 ohms. E agora vocês podem ver o circuito equivalente simplificado na forma mínima, que é o quê? Uma fonte de 19 volts e uma resistência de 5 ohms. E agora fica fácil, né, pessoal, calcular a corrente I2, uma vez que basta aplicar a lei de Ohm. I2 é igual a tensão da fonte dividido pela resistência total do circuito, 19 volts dividido por 5 ohms, temos aí 3,8 amperes. Como essa corrente aí é a corrente da resistência série do primeiro circuito equivalente, né, I2, e essa corrente também está no circuito da figura 4, então é a mesma corrente. Ou seja, esses 3,8 amperes do circuito equivalente reduzido é o mesmo do I2 lá do circuito original, lá da figura 4. Bom, pessoal, como vocês viram aí, principalmente no exemplo 2, saber converter uma fonte de corrente em uma fonte de tensão pode ser uma estratégia interessante aí para você solucionar circuitos complexos, tá? Esses aí foram simples porque nós estamos aprendendo ainda sobre as fontes de correntes, mas acessem a lista de exercício que vocês vão ver alguns exemplos talvez um pouquinho mais complicados para vocês treinarem mesmo, né? E aproveita e já faça a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito, para não perder nenhuma aula desse tipo. O que nós vamos fazer agora é ver o ambiente computacional. Vamos ver no simulador como a gente consegue ver esse processo de conversão de forma mais intuitiva e bem rápido, tá?
Bom, pessoal, tem aqui a reprodução do exemplo 2, né? Aqui na parte de cima o circuito da figura 4. Embaixo eu tenho a primeira simplificação de circuito que nós fizemos. Para mostrar a equivalência, né? Quando nós convertemos a fonte de corrente aqui em uma fonte de tensão. E tem o amperímetro aqui para indicar a corrente I2, que era o objetivo do exemplo, né? Calcular o valor dessa corrente. Temos uma fonte de 10 volts aqui em cima, a mesma está aqui no circuito simplificado. E temos aqui a corrente de 3 amperes, né? A fonte de corrente de 3 amperes. Coloquei esse voltímetro aqui em paralelo à fonte de corrente para indicar a tensão e também o procedimento de cálculo, né, da conversão da fonte de corrente em fonte de tensão. Então deixa eu iniciar aqui a simulação, pessoal. E tá ali, pessoal. Olha lá, 3,8 amperes, que é o valor que nós calculamos lá para I2. E note que isso permanece também aqui no circuito simplificado, né? Aqui embaixo, 3,8 amperes. A questão é, como que eu posso usar esse simulador para converter, nesse exemplo, né, uma fonte de corrente em uma fonte de tensão? Bom, lembre-se que o procedimento é o quê? Desconectar a carga da fonte para a gente analisar qual é a queda de tensão no resistor, no caso aqui R1, que é o resistor que está em paralelo à fonte de corrente. Então aqui ó, eu posso simplesmente selecionar o restante do circuito ó, e desconectar aqui, ó. Pronto. Temos aqui ó, 9 volts. Né? Tá aparecendo negativo, lógico, devido ao sentido da corrente estar ó, entrando no nó. Se a gente olhar aqui no resistor, ó, a corrente está subindo, logo a polaridade, né, a marcação de polo positivo vai estar aqui na parte de baixo, enquanto a marcação do polo negativo vai estar aqui ó, onde a corrente sai, na parte de cima, ou seja, negativo em relação ao terra. Por isso está aparecendo ali menos 9 volts. E é esse valor da tensão que nós calculamos lá no exercício, né? E é o valor da tensão aqui embaixo, ó, no circuito simplificado. Né? Ó, tá ali embaixo, escrito em branco, ó, 9 volts. Né? Podemos abrir também aqui ó, na edição, tá aqui, ó, 9 volts. Então, agora o resistor R1 que estava em paralelo à fonte de corrente, está agora em série. Né? E temos então um circuito totalmente em série, que representa, né, o circuito original da figura 4. Ó, vou voltar aqui o restante do circuito, né, nos pontos A e B conforme a figura 4. Pronto. Né, então, olha, a tensão aqui na fonte de corrente mudou, porque agora temos também o comportamento do restante do circuito influenciando, certo? Mas em todo caso, olha, o valor da corrente aqui em R2 é o mesmo, ok? Se a gente quisesse, eu quero converter essa fonte de tensão aqui numa fonte de corrente. Bom, você pode fazer isso. Por quê? Porque você tem uma resistência em série. Como que você faria isso nesse exemplo? Bom, eu vou marcar aqui ó, a fonte de tensão e a resistência, desconectar, certo? E agora fechar esse circuito aqui só com a resistência série e a fonte de tensão. E temos aqui, ó, 3 amperes. O que significa isso? Ó? Esses 3 amperes é o valor que deve ter a fonte de corrente. E é o que a gente tinha ali em cima, pessoal. Olha ali, ó, 3 amperes. Isso mostra pra gente que a gente consegue converter, né, uma fonte de tensão em uma fonte de corrente, desde que tenhamos aí, para a fonte de corrente, uma resistência em paralelo e para a fonte de tensão, uma resistência série. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Se inscreva no canal aí caso não seja inscrito e deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo. E fique à vontade aí para comentar uma crítica, dúvida, sugestão, tá, pessoal? Eu busco responder vocês assim que a mensagem chega para mim, né? Que eu também recebo notificação quando alguém coloca algum comentário. Então eu sempre tento responder assim que eu recebo. Forte abraço e até logo.